Muito bem, muito boa tarde a todos os amigos da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi. A gente está iniciando agora o comentário de fechamento desta quinta-feira. Agora são 5 horas e 13 minutos. Então o mercado se encaminha aí para o final dos leilões de fechamento. Como de costume, eu vou atualizar as posições dentro dos modelos seguidos aqui no comentário fechamento, EFR2 pelo método Stormer e Swing Trade pelo método Leandro. Depois a gente dá uma olhadinha em como se comportou o Ibovespa, o dólar, o mercado americano. Enquanto isso, vocês podem ir enviando, né, através ali do bate-papo, os papéis que vocês gostariam de ver comentados sobre nossos modelos, né? E é isso, vamos então começar. Vamos começar com os calls, né, os enquadramentos. Tá? Nós temos aí o gráfico de Brasil Foods. Brasil Foods praticamente tocou a zona de suporte dos 55,50, chegou muito próximo desse ponto. E hoje esboça, depois de uma forte queda, a gente tem uma queda acumulada de 21, quase 22%. Hoje mostra uma reação compradora, a gente tem uma alta de 3,58%, o papel vai se encaminhando para o fechamento na máxima, o volume está acima da média, o candle está praticamente todo fora da banda, com uma distância bem significativa para a média móvel de 21 períodos, então se enquadra num modelo de compra contra tendência. Nós passamos o call com uma compra a 57,80, no leilão vai sair acima disso. O stop fica em 55,45 e a RP vai ficar em 60,15, praticamente a linha última aqui que foi rompida. Tá? Então, primeiro enquadramento no pregão de hoje, Brasil Foods compra contra a tendência. O segundo papel que se enquadra é Banrisul. Tá? Banrisul vem de uma longa queda, estabilizou ao longo do mês de outubro, desenhando aí uma congestão, e essa congestão está sendo rompida para cima com incremento constante de volume, uma barra forte. Então, nós temos aí um retângulo rompido num fundo, que tem uma estatística muito boa, também bandas de Bollinger estreitas se abrindo, a gente sabe que o cenário para os bancos está bem interessante. Tá? Então, apesar de a gente já ter um certo ritmo de alta nos últimos pregões, parece uma compra interessante. A gente vai trabalhar um stop longo, ele tem que ficar abaixo da mínima do dia 4 de ontem, a 6,15. Tá? E, portanto, a gente teria duas entradas, o que permite a gente entrar mesmo com o mercado um pouquinho esticado. Tá? Então, a primeira entrada, a primeira compra se deu a 6,74, a segunda fica planejada por volta ali dos 6,43, o stop é 6,15 e RP em 6,98. Tá? Então, essas duas novas posições dentro do método Leandro. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Preparar uma posição. Ok. Houve hoje, na Marco Polo, né, uma compra que a gente fez ontem. O papel hoje está subindo 9,86%. E com isso atingiu o RP a 2,31. Tá? Foi uma bela alta. Agora, o restante da posição tem o seu stop trazido para o ponto de entrada aqui em 2,13. Tá? Então, a gente conseguiu o RP em Marco Polo. Ontem a gente tinha atingido o RP em Natura. E a Natura voltou, batendo no ponto de entrada, gerando stop gain a 25. Outro trade encerrado no lucro. A BVMF, a gente tinha ajustado o stop ontem, ela flertou com o stop, mas não acionou o stop. Tá? Então a gente se mantém comprado em BVMF. Alpa 4 faz uma correçãozinha, mas que está com toda a cara de pullback por enquanto. Então essas foram as atualizações para o método Leandro Swing Trade. No método Stormer e FR2, Fibria atingiu realização total, né, encerramento da operação ao atingir a máxima de ontem. Confirma? Deixa o Stormer confirmar aqui do meu lado. Ok,
maior alta dos últimos 2 dias, a maior máxima dos últimos 2 pregões. Tá? Então esse trade foi encerrado com lucro e esse capital agora, essa caixa, né, se transfere para uma compra em CESP6 a preço de leilão. Então a CESP está saindo a 15,99. Não há necessariamente para esse setup uma necessidade de stop loss, mas já que é uma solicitação, é 5% a partir do ponto de entrada. Então, se sair a 15,99, porque está fechando o leilão agora, esse preço, o stop ficará em 15,19. Tá? E o alvo é a máxima de ontem. Okay? Em 17,68. Então, essa é a nova posição de IFR2. Fechou a 15,99, então esses valores que eu passei para vocês estão confirmados. Bom, então, trades atualizados. Vamos dar uma olhadinha em como se comportou o índice Bovespa. Logo, logo a gente dá atenção às mensagens de vocês. Eu mencionei ontem que essa estrela cadente que se desenhou ao longo do pregão de ontem não mudava, né, o sinal altista daquela barra de ignição de anteontem. A expectativa segue sendo altista, com o objetivo de alcançar aqui o topo de outubro, a resistência de outubro, e possivelmente, até diria, romper essa região. Tá? O intraday de hoje foi bem errático, foi um dia muito ruim para operações intradiárias, porque o mercado apresentou um comportamento search and destroy, te abriu acima da linha d'água, passou para baixo da linha d'água, passou para cima da linha d'água, então não teve nenhum enquadramento do método Leandro de swing trade, tá? Não teve call. E o desenho de hoje fica interessante porque agora define para nós uma zona de suporte intraday em 48 mil pontos e uma zona de resistência em 48.600, arredondando. Esse cenário aqui está bem promissor para rompimentos no pregão de amanhã, sexta-feira, seja para baixo, seja para cima, acredito que para cima. O dólar, a gente viu o dólar trabalhando ontem em cima do suporte, da congestão dentro da qual vem operando desde ali um pouquinho depois do início de outubro. Não havia rompimento ainda. Ontem teve uma reaçãozinha altíssima, mas que foi bem tímida, na verdade, foi fraca. E hoje a gente tem um dia negativo no dólar. E me parece que o dólar está preparando o rompimento para baixo. Só que não rompeu ainda, a gente aguarda. Mas com certeza aí, nesse suporte, não há um ponto de compra tecnicamente interessante. Tá? Não há. No intraday WOZ15, também teve um dia de característica, pelo menos inicialmente, né? Search and Destroy, abriu acima da linha d'água, passou para baixo, passou para cima, passou para baixo, não teve bom enquadramento em trade, mas ele conseguiu pelo menos dar uma direção ao longo do pregão. A gente consegue perceber aqui um zigue-zague descendente, que deve continuar, deve persistir no pregão de amanhã, indo buscar o suporte em 3.782, 83. Tá? O rompimento da mínima do dia 3, aqui em 3.735, é que realmente nos interessaria para posições tanto de intraday quanto de gráfico diário. Tá? Se houver o rompimento da máxima do dia 4 de ontem, daí o dólar poderia desenvolver algum movimento de alta. Tá? O juro não fez nada de significativo. O mercado americano vai operar ainda por mais um tempinho, mas por enquanto que a gente vê é um dia de indecisão. Novamente, então, o que a gente tem percebido é que as correções no mercado americano têm durado 2 dias. 2 dias volta a subir, 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 2 dias talvez amanhã volte a subir, a expectativa é essa. O viés ainda é fortemente altista e o alvo segue na região do topo histórico. O S&P 500 futuro não é diferente, está até mais forte. Expectativa de manutenção do movimento de alta. Não tem nada que diga que esse ciclo de alta, essa perna de alta, vai reverter. Nada. Tá? Fechou Brasil Foods.
fechou já com uma gordurinha em relação ao preço de entrada que a gente teve, fechou 58,14. Beleza, vamos ver quanto é que fechou Banrisul. Banrisul fechou a 6,70. Foi exatamente o preço que nós abrimos posição. Tá. Legal. A gente também pode colocar como destaque no pregão de hoje, dentro do setor elétrico, Eletropaulo. Eletropaulo desconfigurou uma cunha que estava desenhando, ela rompeu a linha de retorno dessa cunha, rompe também uma zona de suporte por volta de 9,85, uma zona de referência, vamos colocar assim, antiga, e vem apresentando bastante volume desde ontem. Isso aqui pode acelerar para baixo, mas não está bem enquadrada no setup. Tá? Então, Eletropaulo chamou atenção, enquanto que Elet 6, a gente vinha vendo força, né, na Eletrobras, e hoje ela deu uma boa puxada, Elet 6, inclusive, flerta aqui com o rompimento do topo de maio, mas não conseguiu romper ainda, mas mostra força. E Elet 6 era o papel, Elet 13, perdão, era o papel que estava melhor posicionado, conforme nós discutimos no farol de ontem. Hoje fez uma bela alta, 8,18%, e também alcança a zona de resistência, mas ainda não dá para dizer que rompeu essa zona, uma zona meio ampla demais. E operar rompimentos depois de um ritmo forte de alta, igual que a gente está vendo aí desde do dia 30 de outubro, é meio complicado. A gente gostaria de ver algum processo de pullback. A TRPL, também do setor elétrico, ela segue desenvolvendo um movimento de alta, hoje apresenta uma leve correção, mas monta um doji, não é um sinal de reversão ainda significativo. Tá? Então, a gente ainda aguarda uma correção para tentar pegar um pullback. Embraer, que a gente comentou ontem, não conseguiu acionar o engolfo de baixo de ontem, então esse movimento de queda fica postergado. E Smiles, que ontem já chamou a atenção, fazendo uma barra de força, rompendo aqui as máximas das últimas 3 semanas, só que ainda não havia aberto as bandas. Hoje, prosseguindo o movimento de alta, conseguiu abrir as bandas de banda que estavam bem estreitas e também rompe a faixa de resistência aqui dos 33,50. Seria também uma alternativa para uma operação na ponta compradora. Tá? Uma alternativa boa, bem boa, pela forma como fechou. Esse papel, então, tem potencial para subir até a faixa de resistência marcada pelo gap de agosto, lá em 49,70. Um pouco acima da média móvel de 200, a média de 200 também em si deve ser uma zona de alvo de resistência. Okay? Então, na minha opinião, esses foram os principais destaques, os principais movimentos do dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha então nas mensagens. O F. Pazianotto pede para a gente olhar o gráfico da Ambev. Ambev, ela desenvolveu um grande padrão de expansão, megafone, e agora ela passou a desenhar, né, um processo de contração. Alguns vão até tirar disso aqui aquela figura de diamante. Tá? Mas eu não vejo aqui uma entrada clara, o triângulo simétrico, o diamante, no rompimento da LTB que vai se desenhando aqui. Tá? Eu acho que a Ambev deve congestionar mais um pouco e daí iniciar provavelmente um movimento de alta. E o ponto que nos interessaria para trade seria o rompimento do topo de outubro, que pelo padrão que está desenhando pode acabar sendo rompido de uma forma não tão tranquila, talvez com um rompimento um pouco esticado. Então a Ambev não vem fazendo um movimento fácil. Tá? Então, do ponto de vista de swing trade, não há muito o que fazer. Eu seguiria de fora. Pacheco diz o seguinte: na falta de caixa disponível, você sairia da Petrobras com um pequeno lucro, não deu stop gain nem loss ainda,
para entrar em Banrisul, Smiles, pelo momento? É uma pergunta complicada. Tá? Acho que é comum aos traders eles terem uma experiência ruim quando eles saem de um papel e vão para o outro. Tá? Mas, se tu tem um pequeno gain na Petrobras, não sei, o gráfico de Smiles, por exemplo, parece mais promissor. Aqui tem um pouco mais de risco, mas o potencial de ganho em Smiles é maior até do que em Banrisul. Tá? Então, tu pode buscar um trade nesses papéis. Mas tem um detalhe aqui em Smiles, tá? Tu menciona a falta de caixa. Tá? Até pela forma como o mercado está se comportando, é bem possível que amanhã seja um pregão de alta. Tá? E como o Smiles fez um gap ontem, e hoje de novo, eu diria que é bem improvável que amanhã ela abra com um gap significativo. Tá? Então tu poderia manter a tua posição, por exemplo, em Petrobras, e iniciar uma operação em cima de limite operacional amanhã em Smiles. Tá? Te dando um pouquinho mais de tempo para decidir qual papel tu vai manter. Tá? Tu poderia fazer... Claro, aumenta um pouquinho teu risco ali, tá? Tu alavancando um pouco, mas talvez seja uma boa estratégia. No método Busy, por exemplo, a gente já teve compra em Smiles hoje, em swing trade, na superação na máxima de ontem. Tá? Gap de fuga. Hoje, como o candle de hoje rompe também, seria um novo sinal de gap de fuga. Aí a entrada seria só na superação na máxima. Então, não seria ruim usar essa estratégia. Tá? Eu, pelo menos, acho interessante. Aproveitando aí, o Fernando Fertonani pede para a gente falar sobre Eternit e Petrobras. Legal. Petrobras, a gente também estava comentando ali com o Pacheco, ela fez um candle bem feio ontem, tá? Um candle de baixa, mas que não foi capaz nem de romper a média móvel de 20 períodos. Na verdade, ela tocou a média de 20 períodos e parece que se apoiou na média. O candle de hoje perdeu a mínima de ontem, não conseguiu ir para baixo. Na verdade, se tu for olhar aqui o gráfico, o que Petrobras veio fazer? Veio testar o suporte desses topos anteriores e da média móvel de 200. Tá? E entrou muito volume agora nesse movimento de compra no final do pregão. Muito volume mesmo, repara só isso aqui. Então a gente vê no gráfico diário um candle de conotação altista, respeitando a média móvel de 20 períodos, tocando também, respeitando a média de 9, respeitando a média móvel de 50, tá? E com os preços com uma distância segura da média móvel de 200. E entrou muito volume, então eu vejo um sinal altista na Petrobras a ser confirmado pela superação na máxima de hoje, poderia ser entendido como um processo de pullback curto. Outra forma de trabalhar na Petrobras seria operar o rompimento da resistência intradiária, que vai se desenhando aqui entre 8,17 e 8,20, 8,18. Tá? Mas, na minha opinião, o gráfico de Petrobras está interessante. No caso da Eternit, nós tivemos uma compra no dia 23. Tá? Agora eu não lembro se o método Leandro estava comprado. Como o Vlad está de férias, deixa eu verificar aqui. Não vai demorar para a gente descobrir isso aí. Como é que eu vou fazer? Eu venho aqui, na página do Farol, e venho buscar o dia 23. Dia 23, compra por rompimento em CEMIG. Não foi dada a operação em Eternit. É uma pena. Então, não teve call do método Leandro. Mas do método Busy teve. Hoje foi o primeiro dia, desde então, que Eternit perdeu uma mínima, gerando stop, que é operação de swing trade. Tá? Agora a gente aguardaria uma correção ou uma congestão, enfim, algum movimento de preço que permitisse uma reentrada. Isso deve vir, então, ou de uma correção indo buscar a média móvel de 21 períodos, ou se o mercado não fizer um movimento corretivo agudo, uma congestão, daí a operação seria, a futura operação na ponta compradora, caso o papel viesse se comportar bem, seria a partir do rompimento da resistência de 2,50 formada no topo de hoje.
Guzula, diz pra gente relucubrar sobre Vale 5. Tá uma droga de gráfico. Tá completamente sem direção, como eu venho falando aí ao longo dos vários últimos faróis, esses últimos comentários de fechamento. Não tem enquadramento bom para swing trade nem para um lado nem para o outro. Tá? Então o papel para ficar de fora. Tá? Do ponto de vista de swing trade, dentro do modelo Biz e dentro do modelo Leandro. Tá? Talvez, dependendo da forma como o papel se comportar, entre esse fundo formado e a resistência agora formada ali por volta dos 14,70, 14,90, tá? O rompimento desse ponto aqui possa até gerar uma operação de swing curta em busca da resistência da grande congestão, porque a média ficaria favorável, tá? E a gente teria um espaço seguro até a próxima resistência realmente significativa e a média móvel de 200 que atrai os preços. Mas isso é talvez, quem sabe, né? Então nós vamos contar com isso. O Omar pergunta sobre o Banco do Brasil. Bom, o Banco do Brasil, junto com o setor bancário como um todo, está forte. Tá? A gente viu o sinal de barra de ignição no candle aqui do dia 3, que foi acionado. Ontem fez um candle feio, hoje ignorou esse candle feio. E segue em busca da resistência em 18,50 e provavelmente vai romper essa resistência. Tá? Mas agora já não está mais num ponto de compra. Ah, mas tem uma barra preta ignorada. Mas tu opera muito em cima da resistência, está no melhor cenário. Tá? Itaú. Também está interessante. Também fez uma barra preta ontem. Ainda não ignorou ela, mas está a caminho de superar a sua máxima. E uma vez rompido aqui, teria um pouco mais de espaço do que o Banco do Brasil para alcançar a resistência, no caso, em 30,20. No caso de Bradesco, esse é um papel que está mais distante de um ponto de compra, seria necessário o rompimento dos 22,50 para isso acontecer. Mas no pregão de hoje, como já foi mencionado, o papel do setor bancário que está realmente gerando compra é Banrisul. Aí seria necessário duas entradas. O Luiz diz o seguinte: hipermarcas, estou vendido. Quando vendi, tinha a perspectiva que fosse retornar em direção ao fechamento do gap. Só que hoje é o terceiro dia e não ocorreu o que eu esperava. Poderia comentar, por favor? Sim. No comentário de fechamento do dia 3, ou foi no comentário de fechamento ou no farol, eu frisei muito que isso aqui não era venda. Tá? O mais provável para hipermarcas e também para a CETIP, que fez um movimento forte nesse mesmo dia, com baita gap, era andar de lado por alguns pregões, 3 a 4 pregões, para depois provavelmente prosseguir no movimento de alta. Tá? E se não fizesse esse cenário, o segundo cenário mais provável é a continuidade imediata do movimento de alta. Então te colocou frente a um risco muito grande. Tá? Tu não teve nenhum candle feio no dia 3 para justificar uma operação na ponta vendedora. Então tu tem um enorme risco de tomar realmente um stop nessa operação. Não sei se o papel vai retornar para testar a base do gap, é possível, mas a pressão aqui é fortemente compradora. Então é uma posição bastante perigosa, eu não gostaria de estar na tua posição. Agora, quando tu montou essa posição, tu deve ter montado um plano, um stop, um alvo, e o melhor que tu pode fazer, Luiz, é seguir exatamente esse plano. O Apocalipse menciona que a NBR também foi um destaque. Verdade, a NBR também subiu legal e está rompendo com o candle de hoje uma zona de resistência, né? Aqui. Mas repare que o volume foi pequeno, então isso não torna o papel realmente um destaque, não é um papel muito elegível dentro dos modelos que a gente segue para uma operação na ponta compradora, porque o volume foi muito pequeno e é o terceiro dia de forte alta. Se tivesse muito volume aqui, tudo bem, é o caso de Banrisul, mas aqui com baixo volume, as chances do papel voltar com certa intensidade para dentro da resistência são mais fortes, bem mais significativas essas chances. Então não seria um papel que eu operaria como swing trade.
mercado, tu pede meu e-mail, é bem fácil, é biz@leandrostormer.com.br. Do Segala pede para a gente olhar a BRIM 3. Bom, a BRIM vem de uma longa tendência de alta, começou a estabilizar a partir do final de setembro, mas não desenhou um retângulo como eu gostaria que desenhasse. Tá? Se romper essa faixa de resistência ali em vermelha que vem do topo anterior, também não seria exatamente um pivô, porque o papel perdeu a mínima de setembro. Então, se rompesse, eu gostaria de ver um pullback para cogitar uma entrada. O melhor cenário que a gente poderia ter em BRIM seria a formação de um topo aqui, correção, para a gente entender que existe, né, um retângulo e daí a gente operar o rompimento do retângulo. A BIZ não é um fundo duplo? É um fundo duplo. Mas de qualquer forma, um rompimento aqui teria que estar acompanhado de bastante volume para ser justificado. O Silvio Luiz diz, boa tarde, comente qual 3, fechando na máxima do dia, rompendo consolidação do diário, valia a entrada na compra para swing? O Jorge também faz basicamente a mesma pergunta. Essa consolidação que a gente está vendo aqui marcada por um gap, na verdade esse gap foi o pagamento de um provento, eu não gosto muito disso. Tá? Se eu ajustar o gráfico, bom, daí fica até melhor, realmente. Temos algo aqui acontecendo em qual 3, porque daí a gente desenha essa resistência aqui, ó, que é marcada por um gap de verdade. Teste, quase teste, teste, rompimento, bandas estreitas se abrindo, tem volume bom. Olha, eu usualmente não uso o gráfico ajustado, mas aqui parece fazer sentido. Então, é sim completamente justificada uma compra em call 3 por conta desse rompimento. Idealmente, o stop deveria ser trabalhado abaixo da mínima dessa barra preta. Então, o stop aí abaixo de 15,82, põe o stop abaixo de 15,80 para usar esse número redondo. Tem uma cara boa, tá, Jorge e Silvio? Tem uma cara bem boa. E daí, uma vez que essa operação está sendo feita num gráfico ajustado, quando eu fosse analisar esse papel, eu continuaria olhando o gráfico ajustado. Tá? A gente teria uma zona de resistência intermediária em 19. Provavelmente a média de 200 vai descendo, vai bater lá junto com os preços. Depois, o próximo patamar de resistência ficaria ali nos 20,50 no topo de julho. É realmente um gráfico interessante. Fica até meio que parecendo um ombro cabeça-ombro, né? Com o último ombro aqui levemente deformado, mas realmente está um gráfico interessante. E tendo falado então de qual 3, eu vou encerrando o bate-papo de fechamento. Já estamos na hora. Então, eu agradeço a participação de vocês. E para quem quiser mais informações sobre o cenário de mercado, etc., fique atento ao Farol LS, que deve ser divulgado a partir das 8 horas da noite de hoje. Feito, pessoal. Um grande abraço. Até amanhã.